Olá, nosso objetivo hoje é falar talvez do assunto mais importante do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é o seu sangue. A grandeza do sangue de Jesus. Ele diz, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso está em João, capítulo 6, verso 53. Isso realmente impacta, né? O que é comer da carne, o que é beber do sangue de Jesus. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sem mim nada podeis fazer. Então, tudo isso está ligado ao sangue de Jesus. Mas quando Jesus pronunciou essas palavras, muitos dos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, exceto os 12, abandonaram Jesus. Por que eles abandonaram Jesus? Porque como é que nós vamos comer carne humana? Como é que nós vamos beber sangue humano se a lei de Moisés proibia comer sangue, né? Beber sangue, seja lá como for, né? Por exemplo, em Levíticos 17:10 está escrito, qualquer que comer sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo. Né? Deus diz, olha, quem comer sangue vai ser eliminado do povo, né? Não tem como. Era totalmente proibido. E isso repete várias vezes no Velho Testamento, né? E se a gente for pegar, o que é o sangue humano? O sangue é uma substância corruptível, né? É através do sangue do sangue corruptível que nós pegamos muitas doenças, né? Quando a gente vai guardar sangue para fazer uma transfusão, precisa guardar numa refrigeração, né? Numa geladeira. E se tirar, ele começa a estragar imediatamente, é contaminado, se decompõe, né? Então, germes são atraídos por ele, o mau cheiro, né? Ele apodrece. É algo terrível o sangue do homem. Então, como é que comer esse sangue, né? Imagina só. E também existe um ensinamento muito importante, por que Deus não permitia comer o sangue no Velho Testamento. Ele dizia assim em Levíticos 17:11, a vida da carne está no sangue. A vida da alma está no sangue. Então, quando há perda de sangue, a carne morre. Sem sangue não há vida, né? Nós sabemos. Mas aí existe um significado ainda maior, né? Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele assoprou o seu espírito na narina do homem. E esse sopro que Deus deu foi até o pulmão. Quando nós recebemos o oxigênio, vai para o pulmão. E do pulmão é inserido no sangue. Então significa que a vida entrou no sangue. Então no sangue está a vida. E essa vida que Deus colocou no sangue era a vida eterna, né? O homem se tornou alma vivente. E então era assim algo muito precioso, né? Mas o que aconteceu com esse sangue? Então, em Gênesis também, no capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver explicações tremendas ensinando o que é isso, né? Aí houve uma traição, né? O homem traiu, se submeteu à vontade do diabo, e aí entrou dentro do homem a morte, né? Porque Satanás traz a morte, né? O pecado traz a morte, entrou a maldição no homem, né? Então aquele sangue passou a ser contaminado, saiu a vida eterna e entrou a morte. Aí essa transformação aí é realmente fatal para todas as nossas vidas, né? É como se o homem vendesse a si mesmo. Adão permitiu a natureza de Satanás nele, que é a morte, né? E através desse sangue adâmico,
vai ser passado, esse sangue contaminado, esse sangue envenenado, como se fosse picado por uma serpente, né? E realmente fala da serpente. Isso vai passando de geração a geração e nós recebemos esse sangue, né, contaminado, essa maldição. E as consequências disso, a gente vai ver aqui, o sangue infectado, né, as doenças, a imoralidade, ao ponto de Jesus nos chamar de raça de víboras, né? Então, veja o sangue que era perfeito, como ele se contaminou, e daí esse sangue ser contaminado, né? E realmente seria uma abominação comer desse sangue, até mesmo de animais. Aí vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né? A Bíblia chama ele de segundo Adão. Então, esse segundo Adão vai receber o mesmo sangue que o primeiro Adão teve. E como é que isso aconteceu? Então, o anjo anuncia, Lucas 1,35, ele anuncia para Maria, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, dois aspectos importantes aqui que nós sabemos, né? Maria não conhecia homem, embora ela já estava noiva, né? Pronta para casar com José. E o que é mais importante, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele não foi gerado pelo sangue humano, pelo sangue adâmico. Então, por isso, Jesus nasce, ele é formado, ele é encarnado, o verbo encarnou no meio de nós, né? A expressão encarnar é mais correta do que nascer, porque Jesus é eterno, né? É o verbo, a princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Jesus sempre existiu, né? Porque ele é Deus. Então, ele é encarnado gerado pelo Espírito Santo no seio de uma virgem. Então, esse sangue que Jesus tem, né, que é o sangue perfeito, é o sangue da vida. Nesse sangue está a vida eterna. A gente tem que entender isso. E esse sangue, ele poderia ser contaminado se Jesus pecasse como Adão fez. Mas só que Jesus venceu o pecado. Aleluia, glória a Deus, que coisa gostosa essa, né? Então, significa que nunca o sangue de Jesus foi contaminado, um sangue imaculado, um sangue perfeito, né? Então, João diz no seu evangelho, já no capítulo 1, então, que ele se encarnou, o verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, né? O único da raça que tinha um sangue perfeito, né? Ninguém tinha como ele. E João diz que ele estava cheio da verdade, cheio da graça, né? Por causa do seu sangue perfeito, por causa de não ter conhecido pecado, né? Então é importante a gente entender que na humanidade existiram dois homens com sangue puro. O primeiro Adão, só que ele foi contaminado, né? E o segundo Adão, Jesus Cristo, esse não deixou ser contaminado. Às vezes as pessoas acusavam Jesus, e ele dizia o seguinte, se vocês olham algum pecado para mim, fala qual é o meu pecado. E ninguém conseguia falar nada. Quando Jesus estava no Sinédrio para ser julgado, eles não conseguiam encontrar um pecado em Jesus. A única coisa que eles disseram, ele disse que se esse templo for derrubado, em 3 dias será reconstruído, né? E eles não entendiam que Jesus estava falando dele mesmo, do templo, né? De Jesus, do corpo dele. Se esse corpo for destruído, em 3 dias, quer dizer, a ressurreição será feita, né? Mas eles não conseguiam encontrar pecado em Jesus, né? Jesus andou com mulheres, né? A Maria Madalena, que era possivelmente uma ex-prostituta, e outras mulheres que poderia apontar, olha, Jesus teve algum problema com a mulher. Não encontravam, não tinham, eles não tinham como acusar Jesus, né? Então, o que é importante a gente entender? Que Jesus com esse sangue,
como se nós tivéssemos esse sangue. Se Adão não tivesse pecado, nós seríamos imortais, não é? Porque no sangue está a vida. Então, e a vida eterna. Então Jesus é imortal. Jesus não podia morrer. Esse sangue que corria em Jesus impedia que ele pegasse qualquer doença, não é? Porque era um sangue perfeito. Jesus nunca ficou doente. Ele tocava nos leprosos e não ficava leproso. Ele poderia ter inúmeros, ficou 40 dias em jejum, poderia ficar fraco, ter doenças. Ele não tinha doença, porque o sangue dele era perfeito, né? O sangue dele nunca foi contaminado. Por isso Jesus diz em João 10, 17 e 18, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder de dar a vida e poder de tomá-lo. Então, de tomar a vida. Então, nada poderia sucumbir Jesus, né? O corpo de Jesus poderia morrer se ele ficasse sem todo o sangue. Jesus, de fato, vai derramar todo o sangue, né? E, então, quando Jesus está na cruz, ele fala para Deus, né? Ele dá um brado e fala assim para Deus, Pai, a ti entrego o meu espírito, né? E como se ele tivesse ordenado, coração, para de bater. Ele ordenou a morte dele, porque ele tinha poder de tirar a vida dele e de voltar, como ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então, é interessante a gente dizer isso, e que o homem não podia matar Jesus, não havia uma maneira de a humanidade tirar a vida de Jesus, pois ele possuía a vida divina. Então, por isso, ele teve que entregar a vida e depois retomar a vida, mas por iniciativa dele, não é? Então, ele não podia ser morto, porque ele não tinha essa natureza adâmica, né? Ele não foi contaminado por esse sangue que leva à sepultura, que traz doença, que traz a morte. 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 18 a 19, veja que preciosidade como ele escreve. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Mas, olha que precioso, com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o sangue de Cristo. Sangue de Cristo era assim como ouro, como alguma coisa que nunca acaba, que nunca termina, né? Porque ele é perfeito, ele é a vida, né? É o sangue perfeito, sem mácula, sem mancha, sem corrupção, indestrutível, né? Então, este é o sangue que é derramado por nós para a nova aliança, né? É esse o sangue da nova aliança que Jesus, quando deu o cálice, falou, tomam, bebam. Esse é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vocês. Nesse sangue eu faço aliança, na vida eterna. Essa aliança, quando nós tomamos a ceia, então nós lembramos dessa aliança, né? Evidentemente, eles não entenderam o que Jesus Cristo estava dizendo, né, da vida divina, e Jesus explica, né, que aquele alimento que o Pai deu para os judeus no deserto, né, o maná, aquele era um alimento que se estragava, mas que Jesus era o pão vivo, o verdadeiro pão que desceu dos céus, né? E que nele a vida eterna não se estraga, não se perde, é para sempre. Quem vem a mim, Jesus disse, não terá fome, quem crê em mim não terá sede, né? Então era o alimento perfeito que Jesus estava dando. Ele explica isso, né? Porque o sangue dele era perfeito, ele era a vida, né? É a vida absoluta, a vida de Deus, a vida divina, né? Então pulsava nas veias de Jesus o sangue eterno, livre de pecado, né? Ele estava oferecendo esse dom de vida para qualquer um que cresce nele. Veja que interessante, Pedro diz em Atos 2, 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja, Pedro se refere a um salmo que estava escrito já,
que nunca o sangue de Jesus iria se putrificar, né, decompor no sepulcro, porque era um sangue perfeito, então ele não podia morrer, não poderia acabar, né? Então, o corpo de Jesus se manteve perfeito, né, os 3 dias que ele ficou, e se ficasse a vida eterna lá, se manteria, claro que nunca aconteceria isso, né? Então, a gente poderia dizer onde está o sangue de Jesus, né? Esse sangue perfeito. Assim como o sacerdote entrava no Velho Testamento, no local, uma vez por ano, chamado Santo dos Santos, e levava sangue alheio, sangue de animais, Jesus entrou no tabernáculo eterno, levando o seu próprio sangue diante do Pai. Né? Eu fico assim imaginando, né? Essa é minha fé, minha maneira de ver as coisas, né? Que o sangue de Jesus existe, talvez ele esteja aspergido lá na sala do trono, onde ele está sentado à direita de Deus Pai, né? Porque é um sangue que nunca termina, que nunca acaba, né? Então, por isso que Jesus, então, estimula a gente beber e comer do seu sangue, né? Comer da sua carne. Veja que importância tem o sangue de Jesus, né? Em Gênesis 4, 8, 10, Abel foi morto por Caim, né? Então, a palavra de Deus diz que o sangue de Abel clama. Então, clama por quê? Clama por justiça, por vingança, por testemunho, porque ele foi injustiçado, né? Foi morto injustamente. Então, a gente sabe que o sacrifício de Abel já apontava para a morte de Cristo na cruz, né? Mas em Hebreus 11, 4 diz assim, que o sangue de Abel continua clamando, né? Gritando por justiça. Agora, se Deus ouve o sangue de Abel clamar por justiça, e Deus foi movido por isso, como Deus vai reagir durante o sangue perfeito de Jesus? Agora, o que o sangue de Jesus clama por nós? Né? O sangue de Jesus, a palavra diz em Hebreus 12, 24, fala melhor do que fala o sangue de Abel, do que clama o sangue de Abel. Né? Então, o que o sangue de Jesus clama? Ele clama por misericórdia, misericórdia. Né? Pai, perdoa-las. O sangue de Jesus aplacou a ira do Pai contra o pecado na cruz, né, que a gente chama de propiciação. Ele é eficaz diante do Pai. É irresistível esse clamor que Jesus faz, né? Deus nos vê por causa do sangue de Jesus, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, a ideia de expiação, né? Ele nos vê como perfeito, né? Ele nos vê como o preço do nosso pecado já foi pago, né? Como santos, nós somos santos, irrepreensíveis, né? Diante de Deus por causa desse sangue de Jesus. Então, é como se Jesus dissesse, Pai, o preço foi pago, eu derramei meu sangue, agora a humanidade está livre, basta crer em mim, basta beber, comer, né? Se o sangue de Abel então clamava por justiça, o sangue de Jesus clama pela misericórdia, pela vida, né? E como isso é precioso, sabendo que esse sangue intercede ao meu favor, ao seu favor. Nós temos quem nos defende a nossa causa, né? Apenas pedimos e o sangue de Jesus fala por nós. Que coisa maravilhosa pensar nisso, né? Que a gente não precisa mais justificar. Né? Já fomos justificados, nós que cremos em Jesus Cristo. Né? Agora, por que nós precisamos estar tomando a ceia? Isso é importante, porque nós continuamos pecando. E todas as vezes que nós tomamos a ceia, é como que para o nosso espírito recebe sangue, recebe a carne de Jesus. Não é uma transformação literal, né? Tem igrejas que creem, e nós vamos criticar que a ceia, o pão, o vinho já se transforma literalmente na carne e sangue de Jesus. Não, eu creio que é uma consubstanciação, há uma substância em que nós não comemos a carne e bebemos o sangue,
Mas quando nós comemos o pão e o suco da uva, o vinho, para o nosso espírito, aquilo é carne, aquilo é sangue. Nós somos cada vez renovados por esse sangue perfeito de Jesus, né? Então, eu creio que a relevância de nós tomarmos a ceia, entendendo que é o sangue de Jesus, esse sangue que clama por nós, né? Então, nós podemos celebrar a ceia. Há um corpo que trouxe vida, que está glorificado no Pai, está glorificado no céu. Existe, é real, né? Há um sangue que é a vida eterna, que é real, que clama por mim, intercede por mim, me protege, me guarda contra o inferno, contra todo o mal. Então, como é importante, esse é um assunto assim longo, né, para se fazer um estudo, nós fizemos um resumo muito breve, mas como é precioso a gente entender o poder do sangue de Jesus, participe constantemente da ceia e tenha lembrança que esse sangue clama, que esse sangue dá vida, e nós precisamos dessa vida, precisamos estar renovando constantemente, porque nós temos e continuamos pecando, né? E nós precisamos trazer em memória esse sangue que foi derramado por nós. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos.